Você já ouviu alguém falar depois de se mudar para outro país que ainda não se acostumou com esse lugar novo? Ou até mesmo já ouviu um brasileiro que se mudou para fora muito cedo, perdido por aqui quando voltou para nossa terrinha? Essa é uma questão mega interessante para se pensar. Por que a gente vive esse estranhamento tão forte quando vamos para outros países? E se eu te disser que existe uma teoria das relações internacionais que poderia responder essa pergunta? Ela se chama construtivismo e envolve debates sobre identidade nacional, cultura, tradições e também palavras difíceis como intersubjetivo, realidade social e realidade material. Hoje, no Pit Stop Global, vamos falar sobre uma das teorias mais atuais de relações internacionais. E para isso, vamos mergulhar no mundo da premiação mais famosa, a cerimônia do Oscar. E começamos por aí mesmo. Você já viu pelo menos 5 dos últimos 10 filmes que ganharam Oscar nos últimos anos? Se sente conectado com esses filmes de alguma forma? Pois é. Por que será que essa então é a cerimônia mais famosa do mundo quando o assunto é filmes? Eu só consigo me lembrar de Torcer para Parasita, um filme que, como vamos ver, toca num ponto muito importante e por isso também recebeu tanto destaque. Bom, podemos inserir aqui um dos conceitos mais fortes da teoria construtivista para tentar explicar todo esse estranhamento com os vencedores da categoria, que é o conceito de conhecimento intersubjetivo. A intersubjetividade, outro nome longo para o conceito, é todo conceito, ideia compartilhada em um contexto social específico. Continua difícil, né? Bom, vamos então com um exemplo. O beijo no rosto na hora de cumprimentar. No geral, se um brasileiro não se aproxima para dar um beijo no rosto, seja um ou dois, dependendo do estado, a gente tem um estranhamento, né? A gente enxerga aquela pessoa como mal educada. Mas, em outras sociedades, poderia ser o contrário, né? Em outras sociedades, se você dá um beijo no rosto de alguém na hora que você fala oi, você é mal educada, porque você tá ali invadindo o espaço de alguém. E essa ideia do que é educado ou bondoso é um exemplo de conhecimento intersubjetivo. É uma ideia muitas vezes assimilada pela nossa cabeça de como devemos ver as nossas relações, como devemos ver o mundo a partir de uma visão compartilhada pelas pessoas com as quais nós convivemos. É uma visão individual compartilhada por alguns que cria uma comunidade e não uma verdade absoluta. Podemos então achar a pessoa que não nos cumprimenta com um beijo no rosto mal educada, mas isso não significa que todo mundo vai achar isso também. Inclusive, se quisermos refletir mais antes de chamar a tal pessoa de mal educada, podemos entender que ela apenas não compartilha da mesma intersubjetividade que você. Isso está tudo bem. Essa ideia pode ser refletida na sua cidade, no seu estado, em nível nacional, continental e até internacional. Sendo claro, essa última área é a nossa especialidade. A gente pensa nesse conceito no internacional. Mas afinal, como que o Oscar reflete isso? Bom, alguns filmes como Nomadland, que venceu em 2021, ou Green Book, de 2019, falam diretamente sobre relações sociais dos Estados Unidos. E apesar da qualidade ou não que esses filmes têm, nós não conseguimos nos conectar diretamente ou até sentimos um estranhamento grande com as histórias. Às vezes não conseguimos nem simpatizar com o filme e com seus personagens por conta disso. Em resumo, se esses filmes se passassem no Brasil, a nossa relação com eles seria outra, né? O caso de Parasita é o oposto de tal linha. A história sobre exploração e classes sociais pega diretamente num problema central enfrentado por muitas sociedades, visto, né, que a gente vive num mundo em que a maioria dos países não são ricos. Inclusive, essa é a sociedade brasileira. Nosso conhecimento intersubjetivo nos conecta ainda mais com a história e com a narrativa, ou seja, o roteiro de Parasita, ele é muito relacional, né? As pessoas se relacionam ali, não é um roteiro que, se fosse no Brasil, seria outro. No geral, a explicação que queremos trazer aqui é que muitas vezes o que achamos de interessante ou não num filme é baseado na maneira como a nossa sociedade vive e reage a certas situações. O Oscar, por ser um prêmio dos Estados Unidos, na grande maioria das vezes, toma decisões estranhas por nós, porque nós valorizamos outros tipos de leitura da realidade social, que são essas leituras que estão próximas da nossa vivência, da nossa sociedade, e não da sociedade estadunidense. A gente aposta que a maioria ouvindo esse episódio não é muito fã do filme Green Book, O Artista ou Nomadland. A gente também não é. Mas a gente também aposta que muitos são fãs de Parasita, afirmando que esse último é um filme muito melhor que os primeiros. Mas a gente também aposta que a maioria ouvindo não é profissional do cinema, né? Não estudou. Ou seja, assim que a gente prova o nosso ponto.
Não necessariamente Parasita é melhor em qualidade de roteiro, atuação, direção e várias outras coisas técnicas. Mas a gente considera e afirma que ele é melhor porque a gente se conecta intersubjetivamente com ele. Então, a gente eleva a qualidade desse filme. Isso aí também acontece quando assistimos a filmes indicados ao Oscar que abordam pautas sociais muito fortes e mesmo assim não nos conectamos ao filme, ou temos até várias críticas, achando que o filme deveria ter focado mais em algo ou achando que na verdade a história não é bem aquela que foi mostrada. Isso aconteceu na época que Histórias Cruzadas venceu o Oscar, um filme que trata sobre questões raciais dos Estados Unidos. Apesar de muitos elogios, pessoas não estadunidenses disseram que para eles o racismo não foi tratado de uma forma tão ampla no filme, faltando muito para essa história. Mais uma vez, o intersubjetivo entra aqui. Já que o filme aborda o racismo nos Estados Unidos, será que poderíamos então criticar ele falando que o filme não abordou direito essa questão? Teria como único filme falar de todos os intersubjetivos quando se trata de racismo? O que a gente queria trazer, afinal, não é uma defesa do Oscar, obviamente. A gente sabe o quão estranho é a premiação mais importante do mundo ser, na verdade, apenas estadunidense. Com o conceito de intersubjetivo, o que a gente quer mostrar é o porquê que a gente estreia tanto o Oscar e as suas escolhas. Porque achamos 99% das vezes que eles escolheram errado, mesmo que seja a academia mais prestigiada do mundo. Segundo eles mesmos também, né? Uma pessoa estrangeira no processo de escolha, um ou outro filme estrangeiro concorrendo, não vai mudar a natureza do Oscar. Fazendo a gente então se perguntar, será que um dia no Oscar diversos intersubjetivos vão concorrer entre si? E quem vai fazer essa decisão de qual é melhor? Será que seria possível cada país ter o seu próprio Oscar, todos igualmente prestigiados? A gente levanta essas perguntas porque só assim o construtivismo realmente entenderia a cerimônia como algo verdadeiramente internacional. A gente sabe que é uma coisa muito fora da realidade, mas, né, até que ponto o Oscar também está dentro da realidade? Você acabou de ouvir o Pit Stop Global, um projeto do Pod RI que conecta o mundo com o seu dia a dia.